Dia 17 de outubro, celebra-se o Dia Internacional de Erradicação da Pobreza. A data foi instituída em 1987, quando mais de 100 mil pessoas reuniram em Paris, no mesmo local em que, em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um momento como esse, em que a miséria se espalha cada vez mais no nosso país, a gente vê o governo com essa reforma cruel. Hoje pela manhã ainda, tivemos uma audiência com cerca de 20 entidades, e fiz 2 mesas, aí falaram que abriu mão alguns, 12 entidades. Foi unânime que a população está tomando conhecimento, está ficando apavorada com essa reforma. Mas vamos lá ainda sobre a miséria. Foi lá em Paris, um local pleno de significados para a humanidade, em sua busca por um mundo mais solidário e fraterno, que surgiu o Dia Internacional da Luta contra a Miséria. Em 2015, mobilizando seus 193 Estados-membros, a sociedade civil global, a Assembleia Geral das Nações Unidas, publicou a Resolução 70/1, que contém os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. Tais metas formam a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. São 17 itens, entre eles se destaca o combate à pobreza. Por isso, esta encabeça a lista que é assim formulada. Primeiro item: acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Erradicar a pobreza é o maior e mais importante desafio global, ninguém tem dúvida. Não é razoável, nem moralmente aceitável, que com todos os avanços no mundo de hoje, existam tantas pessoas padecendo com fome e miséria. A fome no mundo inteiro atinge 1 bilhão de pessoas, 1 a cada 9 pessoas no mundo passa fome. Dá para dizer que morre por falta de alimentos. Mais da metade da população mundial vive com $8 por dia, ou seja, em torno de 3,85 bilhões de pessoas. Em torno de 4 bilhões de pessoas. No Brasil, os números apontam que 5 milhões de pessoas passam um dia ou mais sem consumir alimentos no ano. Há 13,2 milhões de brasileiros em extrema pobreza. Metade da nossa população, dado que Vossa Excelência também no seu pronunciamento eu percebi, metade da nossa população vive com R$ 413 por mês, ou seja, 104 milhões de brasileiros vivem com R$ 413 por mês, menos que a metade de um salário mínimo. A desigualdade no país é recorde. 1%, ou 2,1 milhões da população rica vive com 33 vezes mais que a metade dos brasileiros. Veja, 2,1 milhões vive com um rendimento 33 vezes maior que a metade de todos os brasileiros. A informalidade e o desemprego no Brasil deixam 53 milhões sem proteção social. A reforma da Previdência vai colocar mais 6 milhões de pessoas nessa linha de pobreza. E depois eles dizem que a reforma da Previdência vai atacar os ricos privilegiados. Se vai jogar mais 6 milhões de pessoas, já temos 3, vamos ter mais 3, mais 6 na linha de pobreza absoluta. Algo está muito errado, como dizem os técnicos da Unicamp, que voltarão essa semana aqui. A pobreza, sobretudo em condição extrema, é o principal obstáculo de um desenvolvimento sustentável e humanitário. Além disso, trata-se de um compromisso ético incontornável. Nenhum desenvolvimento é admissível quando não é abrangente e inclusivo, quando desconsidera os seres humanos.
E os animais também, por que não? O meio ambiente, todo o ecossistema. Não há progresso quando não são oferecidas condições para que os mais pobres possam romper as barreiras e o que os separam de uma vida digna, com segurança alimentar, saúde preservada e condições para a plena fruição da vida. Dessa forma, ao estabelecer o objetivo número 1 da Agenda 2030, a Assembleia Geral da ONU dirigiu ao mundo uma importante mensagem. A proposição da luta contra a pobreza, em todas as suas formas, não é apenas a definição de uma prioridade, mais do que isso. É o reconhecimento de que a pobreza é um fenômeno complexo que precisa ser objeto de um olhar multidimensional. Isso configura uma mudança de perspectiva muito, muito importante. Se tradicionalmente a noção de pobreza esteve basicamente atrelada ao rendimento financeiro dos indivíduos, instituindo linhas a partir das quais a pessoa passa a ser entendida como pobre ou miserável. Essa concepção tem que ser mudada urgente e radicalmente. As pessoas têm que viver com o mínimo, eu diria, de qualidade de vida. Como a metade dos brasileiros passa fome, não tem esse mínimo de qualidade de vida. Em consonância com uma abordagem mais atual do campo dos direitos humanos, que não reduz a pobreza à insuficiência da renda, a definição utilizada pela ONU no primeiro Objetivo Global para o Desenvolvimento Sustentável leva em consideração o que podemos chamar de uma multidimensionalidade do conceito da pobreza. Além disso, essa interpretação reconhece que a situação de privação não atinge todos de maneira uniforme entre os que se encontram em situação de pobreza e de miséria, aos que sofrem mais ainda e necessitam uma atenção especial. Entre aqueles que vivem na miséria, tem alguns que vivem no estado de miséria absoluta. Infelizmente, temos que classificar entre os miseráveis os mais miseráveis e doentes. E com um sistema onde cada vez investem menos no SUS e alegam que a culpada é a emenda 95. Quem aplicou essa emenda 95 de não poder investir em saúde, em educação, em segurança, em praticamente nada, foi eles. E nós avisamos que não ia dar certo. Está aí o resultado. Aumenta o desemprego e a miséria da nossa gente. Mas, enfim, por trás das medidas estatísticas, há inúmeros grupos sociais particularmente vulneráveis, cuja situação de privação não é captada nem pelas metodologias atuais. Por isso, é necessário desenvolver e aperfeiçoar políticas sociais universais, abrangentes, que alcancem adequadamente esses segmentos tão desprotegidos. Senhor presidente Jean Paul, a história das nações que lutaram e que lutam contra a pobreza tem demonstrado que a solução não se reduz ao aperfeiçoamento dos interesses do mercado. Pelo contrário, o mercado só visa lucro, não está preocupado em combater a pobreza. Tais medidas mostram a experiência frequentemente que agravam a realidade que alegam que querem combater. Em um período recente, o Brasil foi exemplo de políticas públicas que, planejadas com espírito fraterno e aplicados por um corpo técnico qualificado e de forma competente, foram capazes de transformar essa realidade. É só voltar um pouquinho para trás, antes do governo Temer e o atual, que nós vamos ver que um outro mundo é possível sim. Naquela época, tínhamos 5% de desempregado. Relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, que em 2014 apontou o Brasil como um dos países mais exitosos do mundo, foi a FAO, em 2014, mais exitosos do mundo no combate à desnutrição e à pobreza. Os programas Fome Zero, Bolsa Família,
Brasil sem miséria, crescimento do salário mínimo, repito, de $60 para $300, mostraram do que somos capazes quando os esforços do poder público se aliam a um forte engajamento da sociedade civil. Integrada a outras medidas, essas iniciativas reduziram a pobreza extrema naquela época em 75%. E a pobreza, aí não a extrema, reduziu 65%. Promovemos em tempos recentes o maior impacto na vida dos mais pobres. Isso se deu principalmente pela formação de uma grande rede de proteção social, integrando o mecanismo de transferência de renda e estabelecendo como prioridade absoluta a segurança alimentar. E criamos, apesar que tivemos que terminar no Supremo, inclusive a política de cota, que é ainda hoje uma realidade, embora combatida, permitindo que filho de pobre pudesse sonhar e ser doutor. Tivemos que ganhar no Supremo para depois aprovar no Congresso. A política de cota se tornou uma realidade. Assim, diversos programas anteriormente dispersos e com sérios problemas de gestão e focalização foram integrados com o objetivo de combater a exclusão social e promover emancipação das famílias mais pobres. A história de sucesso de programas como Bolsa Família, política pública tomada como exemplo e premiada internacionalmente, é de todos conhecida. Entretanto, em tempo de desmonte de estruturas da Seguridade Social, que foi o grande pacto que fizemos na Assembleia Nacional Constituinte, e eu estava lá. Pacto social de fé nos mecanismos de fé cega, nos mecanismos que poderemos aplicar no andar dos anos, quando houver boa vontade. Mas, enfim, em dezembro de 2017, a Bolsa Família chegou a atender 21% da população brasileira, correspondendo a 42 milhões de pessoas. E, diferentemente do que alguns pensam, o programa conduziu muitos brasileiros, em seguida, para a qualificação profissional e para o emprego formal, devido ao investimento que fizemos no ensino técnico. De 100 escolas técnicas, chegamos a aproximadamente 600. As pesquisas comprovam: as crianças das famílias atendidas são mais frequentes às aulas e cerca de 1,5 milhão de beneficiários matriculados em cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, conhecido como Pronatec. Esperamos que essa experiência seja sempre lembrada como o cumprimento de um compromisso ético, responsável, humanitário com a nossa sociedade. Que nesse dia, hoje, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, sejamos capazes de refletir, olhar para o passado, olhar o presente e projetar um futuro melhor para toda a nossa gente. Enfim, avançar a passos largos, junto aos desafios sociais, econômicos e ambientais que temos de enfrentar para melhorar a vida de todos. O Brasil continua sendo exemplo de esforço para a construção de um mundo melhor, mais justo, no qual ninguém viva abaixo das condições mínimas para a preservação da sua vida e da sua dignidade. Como disse sempre o Fórum Social Mundial, o novo mundo é possível.